É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Confira as notícias na Girassol FM. Aterro sanitário deve servir de fonte de renda para famílias, defende estudante. Primeiro-ministro português já em Luanda para reforço da cooperação entre os dois Estados. No desporto, Petro de Luanda vence 14º título da Taça de Angola. Da atualidade internacional, subiu para 2 milhões o número de deslocados internos no Burkina Faso. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 5 de junho de 2023, que tem a garantia técnica de Admiro Candeia. A edição e apresentação é de Janete Meio-Dia e Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Cresce a cada dia o número de crianças a venderem nos mercados. Muitas destas não frequentam a escola. A Rede Girassol esteve em algumas praças do município de Viana e ouviu alguns menores. Acompanhe a reportagem de Isabel Kiala. Este é o ambiente habitual de um mercado informal, ou seja, praça. Não é um ambiente para uma criança, mas muitas são obrigadas a frequentar este local por falta de condições dos seus progenitores. Por exemplo, uma menina de 11 anos disse que não frequenta a escola porque a sua mãe não tem condições. Ela vende saco para ajudar na alimentação de casa. Eu já estava na escola, minha mãe não está conseguindo pagar a propina. Vendo saco. Minha mãe que compra o saco. Tem de 10, tem de 50. Ajudo minha mãe, ajudo meus irmãos. Outro exemplo é de um menino de 10 anos que também não frequenta a escola e recolhe caixas vazias para pesar em troca de dinheiro. Não me matricularam. Eu recolho as caixas aí na cometa, agora vou pesar. Aqui porque onde tem um peso, é quando eu peso. Porque aqui não aparecem muitas caixas, não aparecem muitas caixas lá em cima. Pode ser 1.500. Com um semblante triste, o menor de 12 anos conta-nos que aprendeu com seu pai a fazer vassoura e é deste negócio que ele ajuda no pagamento da mensalidade da escola para realizar o sonho de ser polícia. De um dia eu só vou ser polícia, porque eu estudo para ser polícia. Um presente, mas não tem ninguém para me dar. Ele não passa todo dia em casa. Estou vendo como, mas só me falam para tirar lá 500 do almoço. Mas agora fico com 4, vender lá 3, para ajudar minha mãe. Para a analista Catiana Prata, apesar da falta de condições de muitas famílias, não se deve incentivar o trabalho infantil. Do Ministério da Família, mais do que apresentar estatística todos os dias, tem de nos apresentar também programas concretos a nível, programas concretos e programas comunitários para salvaguardar os interesses das crianças, para que visem mostrar concretamente como é que se está a operacionalizar ou como é que se vai operacionalizar os 11 compromissos que o Estado angolano assumiu com as crianças, como é que vai operacionalizar e materializar os desideratos do artigo 80 e todos os seus pontos aí plasmados na Constituição da República, que é a nossa lei magna. Então, porque senão esse quadro fica feio e depois daí surgem todo tipo de violência, a criança fica vulnerável, a criança fica com frustrações, problemas psicológicos, a criança não desenvolve afetiva, cognitivamente, a criança anula a sua infância, quer dizer, a criança fica exposta a todos os riscos e daí a proliferação de casos de violações sexuais e todos os outros tipos de agressões, porque a criança não está no lugar certo na hora certa. Analista Catiana Prata, quando falava sobre os trabalhos exercidos por menores de idade. Aqui é Isabel Kiala, que esteve em algumas praças do município de Viana, onde menores vivem a vender várias coisas. 28 crianças nasceram livres do VIH-Sida e uma infectada no período de 2021 a 2022 no Centro Materno-Infantil do município do Alto Zambeze, na província do Mochico. A informação foi avançada pelo responsável da instituição, Gilberto Muengo, que garantiu que o centro tem utilizado o programa de transmissão vertical com o objetivo de evitar que mais crianças nasçam seropositivas. Todas as mulheres grávidas e não grávidas, mulheres infectadas e não infectadas, nós projetamos o programa de ensinamentos
a todos. É um processo que ocorre no momento que a mãe fica concebida, da gestação, até no último dia de trabalho de parto, e esse deve ser sempre perseguido até quando a nascença da criança. Para as mulheres grávidas, as consultas pré-natal são obrigatórias. Por isso, a população do município do Alto Zambeze deixa o seu apelo. É importante que tem que ir ao hospital mesmo para saber como é que a médica vai lhe dirigir, como é que pode fazer o pré-natal da bebê, porque uma mãe seropositiva, se ela não vai ao hospital, porque quando nasce a criança, tem sempre os conselhos que dão. Quando nasce a criança, sempre vem com problemas. Quando estão concebidas, é melhor frequentarem a maternidade para poder fazer as consultas, porque sem fazer consultas, isto provoca consequências. É bom mesmo acompanhar o pré-natal, porque ajuda a saber quilos da criança que está dentro. Talvez os quilos avançou. Sem acompanhar isso, é muito perigoso no dia de nascimento. Ouvimos os pronunciamentos de algumas mães sobre a importância das consultas pré-natal e o processo de transmissão vertical da mãe para o filho. Este é um plano enquadrado no âmbito do projeto Nascer Livre para Bilhar, uma iniciativa da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Está em Angola desde as primeiras horas do dia o primeiro-ministro português António Costa para uma visita oficial de 2 dias. Daqui a pouco vamos ao encontro do Custódio Jacinto para outras incidências sobre esta visita. Por agora seguimos Celestina Zola. Certo, os estudantes do Instituto Politécnico Industrial de Luanda consideram que a gestão dos resíduos sólidos no país devem merecer maior atenção das autoridades. Falando por ocasião do Dia Internacional do Ambiente, que hoje se assinala, os estudantes desenvolveram um projeto que visa contribuir para a redução de PET ou garrafas plásticas e proteger os oceanos e o meio ambiente. O estudante Carlos Kulimbala fala das formas de erradicar as garrafas plásticas. Esses mesmos resíduos que constituem os aterros sanitários poderiam ser minimizados. Essa razão é que o Instituto criou estratégias propícias para a erradicação das mesmas. Estamos a falar propriamente das garrafas PET. Nós sabemos que as garrafas PET são compradas a cada minuto, só a cada minuto, 1 milhão de garrafas PET a nível do mundo. Então, se essas garrafas fossem usadas, seriam reutilizadas para a produção de novos produtos, que não seja só os PETs, mas também roupas para usos normais, poderiam de alguma forma erradicar essa situação que tem assolado o nosso ambiente. Carlos Kulimbala deixa algumas sugestões de como transformar o aterro sanitário em fonte de rendimento para famílias carenciadas. Mas nós queríamos criar uma estratégia para dar empregabilidade a essas famílias, ou seja, eles fizessem a recolha de PET e seriam remunerados a cada garrafa PET. Ou seja, criaríamos Ecoponto, uma coligação com a Nação Verde para a colheita dos mesmos materiais e posteriormente poderíamos fazer um ciclo de produção. Mas as pessoas que poderiam apanhar os PET seriam as pessoas carenciadas e pessoas que vivem na rua, que costumam ir nos aterros sanitários, de alguma forma minimizando o número elevado de aterros sanitários. O estudante Adriano Vale fala da criação de um ácido para a degradação das garrafas plásticas e da reutilização do elemento para a confecção de roupas e novas garrafas. Existe um termo em química que diz nada se perde e nada se destrói. Então, apresentada a temática, lembramos isso e logo pensamos o que é que podemos fazer com os PETs. Isto é, pensamos e criamos uma solução em que podemos produzir o ácido tereftálico a partir de PETs. Isso como? Degradando os PETs e juntando com uma solução de hidróxido de sódio, é possível a produção de PET, de ácido tereftálico. Esse ácido tereftálico pode ser reutilizado na produção do mesmo polímero na sequência seguinte e também pode ser utilizado na produção de roupas. Ouvíamos o estudante Adriano Vale e a criação de um ácido de degradação de garrafas plásticos. Por outro lado, os estudantes do Instituto Médio de Economia de Luanda dizem que já estão a mudar de consciência e não mais deitam lixo na rua e aconselham as demais pessoas sobre os cuidados a ter com o ambiente.
Edivaldo da Costa. Para a proteção do ambiente, eu tenho os meus métodos que eu uso para a sua prevenção. Primeiro, antes de eu sair para casa, se eu sair com um plástico, depois de eu fazer o uso do mesmo, ponho a pasta e chego a um sítio onde eu posso depositar os resíduos. Segundo, quando eu faço uso de algo, estou na via pública, não deito aquilo no meio da estrada porque estaria a matar o meio ambiente. Guardo aquilo até chegar num certo lugar para pôr no seu devido lugar. E agora eu uso o método em casa de a divisão de resíduos, plásticos e vidros. O conselho que eu deixo para a população em relação ao meio ambiente é que primeiro temos que ter a redução de vendedoras ambulantes em sítios próprios na cidade de Luanda. Quando houver um nível de vendedoras ambulantes em determinados sítios e maior controle, a cidade vai estar mais limpa. Quando não tiver este tipo de controle, a cidade estiver assim desarrumada, vamos ter lixo por toda parte e a Luanda vai ficar, desculpa pelo termo, um Congo. Vitória Fonseca. Bem, a atitude que tenho tomado em relação ao meio ambiente, na minha opinião, tem sido agradável, porque nos últimos tempos eu evito deitar lixo na rua, principalmente nas estradas, e quando passo nas praças também evito deitar lixo no chão, porque onde as senhoras atualmente vendem já se encontra muito lixo. Devemos deitar o lixo em locais apropriados, evitar deitar lixo na rua. Agora vamos até ao Palácio Presidencial, ao encontro do Custódio Jacinto, que está a fazer cobertura da visita oficial de 2 dias do primeiro-ministro português a Angola, António Costa. Custódio Jacinto, boa tarde. Janete, meio-dia, boa tarde extensivo também aos telespectadores da Girassol TV, que a esta hora nos acompanham a partir do Palácio Presidencial. Já está aqui, como fizeste referência, o primeiro-ministro português António Costa, que cumpre uma visita de trabalho de 2 dias aqui na capital angolana. Neste exato momento, o Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal encontram-se no encontro privado, depois de procederem à abertura oficial das conversações entre as delegações de Angola, bem como as delegações de Portugal. No discurso de abertura, o Presidente da República, João Lourenço, fez referência ao facto de Angola contar com mais financiamento português. O Presidente João Lourenço também referiu que espera contar no nosso país com mais empresas portuguesas que queiram investir em muitos setores, particularmente para aqueles que possam promover então a diversificação da nossa economia. A nível internacional, o Presidente da República voltou a fazer referência à guerra na Ucrânia. O Presidente João Lourenço apresentou então o plano de Angola com vista a manter conversações com entidades russas para que estas então possam desistir deste conflito armado que já ceifou várias vidas na Ucrânia. Depois prosseguiu o primeiro-ministro António Costa, que fez referência a vários investimentos que Portugal poderá fazer no nosso país, com destaque para uma linha de crédito e financiamento no valor de 700 milhões de euros para os próximos 5 anos, bem como 50 milhões de euros para projetos e ações sociais que visam proporcionar então diversificação da economia angolana. Janete, meio-dia. A esta altura é tudo quanto possa avançar a partir do Palácio Presidencial. Custódio Jacinto para o Jornal da Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto. Outras incidências sobre esta visita poderá acompanhar mais tarde no Girassol Jornal às 19h45 no canal 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Às 12h15, seguimos. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação garante que faltam apenas 2 pontos do caderno reivindicativo apresentado pelos professores deste subsistema de ensino para serem atendidos. A garantia foi dada pelo secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva, que assegurou que tudo está a ser feito, tendo em conta a realidade financeira do país.
As duas últimas questões que estão ainda em cima da mesa estão a ser objeto de tratamento já ao nível do Executivo, ao nível mais alto. Assim que for possível, daremos uma resposta ao sindicato. São as questões do aumento do salário e as questões do seguro de saúde, que estão a ser tratadas na medida das possibilidades orçamentais e financeiras do país. O secretário de Estado para o Ensino Superior disse também que o processo de fiscalização visando garantir a regularidade nas instituições de ensino superior continua. Nós estamos a continuar o processo de fiscalização e supervisão das instituições de ensino superior. Visitamos instituições em Luanda, na Huila, no Ambo. Daqui a 2 semanas iremos a Malange, fecharemos este ciclo de visitas em Cabinda. Temos estado a detectar efetivamente algumas irregularidades, temos estado a deixar orientações para superar essas irregularidades e a indicação de que estamos atentos e iremos continuar a fiscalizar o processo para que todas as instituições tenham um desempenho em conformidade com a lei e com as orientações superiores. Sobre o envio ao exterior de estudantes que se têm destacado ao longo da formação, Eugênio Silva disse que o processo já vai na sua 5ª edição e que o balanço é positivo. Estamos a selecionar agora os próximos que daqui a dias vão fazer o teste de conhecimentos. Fazemos uma avaliação positiva na medida em que temos tido candidatos com muito bom perfil, temos tido alguns que se candidatam porque já estão aceitos em universidades referenciadas num dos 3 rankings aceitos pelo programa e, portanto, temos a consciência de que vamos premiar, vamos valorizar e vamos dar bolsas de estudo, efetivamente, a quem merece para que se possam formar com grande qualidade e possam dar o seu contributo ao país. Ouvíamos o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação garante que estão em curso ações para atender os 2 únicos pontos pendentes do caderno reivindicativo apresentado pelos professores do ensino superior. A PIR, Polícia de Intervenção Rápida, renovou o compromisso de continuar a proteger a população por ocasião da celebração de mais um aniversário da instituição. A PIR assegura que em Cabinda a população é calma e não dá trabalho aos efetivos. Outros dados com João Chico. A Polícia de Intervenção Rápida celebra o 31º aniversário desde a sua fundação. Este ano, os festejos estão a merecer reflexão de servir e proteger melhor a população. Durante a cerimónia, ficou marcada a sessão de graduação de patentes, demonstrações de técnicas e táticas de combate e entrega de certificados de honra. A PIR é chamada para intervir nos casos mais delicados que perturbam a ordem e tranquilidade públicas. Nesta altura, os efetivos debatem-se com dificuldades de várias ordem que às vezes impossibilitam o bom exercício das operações. Mesmo assim, o compromisso de servir com dignidade às comunidades continua. O comandante da unidade da PIR, subcomissário Francisco Matias, disse que a sociedade cabindense é disciplinada, não dá trabalho à Polícia de Intervenção Rápida. A preocupação de hoje é melhorar as condições das unidades. Porque nós em Cabinda não temos tido assim grandes problemas com a população, não temos tido grandes problemas, salvo 1 ou 2 vezes que foi necessário usar a Polícia de Intervenção. Olha, para dizer a verdade que nós, nível técnico, temos muitos problemas, assim como o condicionamento do efetivo. O comandante adjunto da Polícia Nacional em Cabinda reconhece a necessidade de se modernizar os meios de trabalho para se continuar a ter uma PIR cada vez mais especial. Esta força precisa de todas as condições para ser uma polícia de elite de verdade. Se vermos a vossa atrás, está as vossas casernas que não têm qualquer condição de vida para uma polícia de elite, não temos um refeitório condigno, não temos uma cama em condições. Como é que somos a elite? Como é que uma força dessa pode cumprir uma ordem e cumpri-la? Pode receber uma ordem e cumpri-la? É preocupação de Sua Excelência ao comissário. Ele diz que essa unidade tem que estar da elite no verdadeiro sentido da palavra. Ouvimos instantes as palavras do comandante adjunto da Polícia Nacional em Cabinda, Tomás Sampaio, tudo à volta do 31º aniversário da criação da Polícia de Intervenção Rápida.
Ainda em Cabinda está detida uma cidadã nacional de 19 anos pelo crime de interrupção de gravidez de 5 meses. O desentendimento constante com o marido esteve na base para o cometimento do crime, como afirma o porta-voz da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, inspetor-chefe Quintino Ferreira. Esta situação, de acordo com a senhora, diz que foi motivada pelo facto de estar em constante desentendimento em casa com o marido. Ela engravidou-se do antigo marido, mas os cálculos feitos pelo atual marido não batiam certo para o tempo de gestação que a mesma tinha. Então, por essa razão, teve que encontrar mecanismo de poder fazer a correção do erro que ela cometeu, que infelizmente a forma que encontrou é recorrendo aqui ao crime de interrupção de gravidez, ingerindo um medicamento também dada a experiência que a mesma tem por ser farmacêutica de formação. E na província do Kwanza Norte, outra cidadã de 20 anos foi detida por interrupção de uma gravidez de 4 meses. Segundo Quintino Ferreira, alega falta de condições para cuidar de mais um filho. Ela alega que as razões que lhe motivaram foi a falta de condições, no entanto, sociais, que iam lhe permitir dar sustento a esta criança, pois a mesma já tem uma de 9 meses. No entanto, isso não lhe daria espaço para poder sustentar a outra criança e recorreu a esta ação sem o consentimento do marido. Porta-voz da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, inspetor-chefe Quintino Ferreira. Polícia Nacional deteve cidadãs de 19 e 20 anos nas províncias de Cabinda e Kwanza Norte por interrupção de gravidez. A partir de amanhã, 6 de junho de 2023, o trânsito na Avenida Murtala Mohamed estará condicionado por um período de 30 dias para trabalhos de manutenção e melhorias da via. A informação é avançada pelo Governo Provincial de Luanda através de um comunicado, a partir do qual apela à compreensão e colaboração dos automobilistas e obediência à sinalização temporária e às orientações dos agentes no local. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O volume de negócios do leilão de gado na Feira do Agronegócio da Barra do Kwanza, que encerrou neste domingo em Luanda, atingiu cerca de 54 milhões de kwanzas. O evento contou com um total de 110 cabeças e 36 lotes de vários animais provenientes das províncias do Cunene, Huila, Kwanza Sul, Benguela, Uambo e Luanda. Estiveram em exposição na feira animais de corte, denominados zebus, bem como leitores da classe de pardo suíço, mix de ovinos, caprinos, entre outras variedades de animais. Segundo Carlos Paiva, organizador da feira, mais de 150 expositores participaram do evento, que para sua realização precisou de um investimento de cerca de 12 milhões de kwanzas. Apesar dos resultados positivos, Carlos Paiva considera que será necessário melhorar mais alguns aspectos pouco desenvolvidos no evento por falta de apoio financeiro, como exemplo a mobilização de produtores nacionais, sobretudo os criadores de suínos e aves, que não marcaram presença nesta segunda edição da feira. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda conquistou a terceira Taça de Angola consecutiva ao vencer neste fim de semana a Académica do Lubito por 3-0 no estádio da Tundavala, no Lubango. Os golos dos tricolores foram apontados por Azulão aos 19 e 26 minutos, enquanto Carlinhos, aos 77, fechou a contagem. Com este troféu, o Petro de Luanda passou a ter agora 14 Taças de Angola na sua galeria. Outros destaques do desporto: Lewis Hamilton próximo de renovar com a Mercedes. Na NBA, Miami Heat vence Denver Nuggets e empata a série. Mais desporto daqui a pouco, no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notícias da atualidade internacional, onde o destaque: o número de pessoas deslocadas no Burkina Faso aumentou para 2 milhões devido à violência provocada pela Al-Qaeda e pelo grupo Estado Islâmico. Segundo dados do governo burkinabé, a maioria é constituída por mulheres e crianças. Edna Firmino.
A crise humanitária agrava-se, sendo que o conflito obriga as populações a deslocarem-se das zonas agrícolas para áreas urbanas, cada vez mais congestionadas, ou para campos de deslocados internos improvisados e sem condições. Os grupos de ajuda humanitária e o governo de Ouagadougou estão a esforçar-se para dar resposta à falta de fundos e às necessidades cada vez mais crescentes. As Nações Unidas indicaram recentemente que não foi alcançada nem a metade de 800 milhões de dólares de ajuda que foram solicitados internacionalmente em 2022. Teve início nesta segunda-feira a investigação oficial do acidente ferroviário na Índia, depois das investigações preliminares darem conta de que o acidente terá sido provocado por um erro no sistema de sinalização. Um dos 3 comboios envolvidos terá mudado de linha, o que causou a colisão que provocou a morte de 275 pessoas e deixou 1.200 feridos. A circulação foi retomada em ambas as linhas ferroviárias 51 horas após o descarrilamento, revelou o Ministério dos Caminhos de Ferro da Índia. Acompanhe a previsão do tempo em Angola. E vamos à condição do tempo. Hoje, a zona mais fria de Angola é a cidade de Ondiva, na província de Cunene, com uma temperatura mínima de 12 graus e uma máxima de 28. E a mais quente é a cidade do Dundo, capital da Lunda Norte, com a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 32. Luanda, capital do país, registra 19 graus de temperatura mínima e 28 de máxima. E com a notícia com o estado do tempo, marcamos o ponto final deste jornal, mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Aterro sanitário deve servir de fonte de renda para famílias carentes, defende estudante. Primeiro-ministro português já em Luanda para o reforço da cooperação entre Portugal e Angola. No desporto, o Petro de Luanda vence 14º título da Taça de Angola. Da atualidade internacional, noticiamos, subiu para 2 milhões o número de deslocados internos no Burkina Faso. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 5 de junho de 2023, que teve a garantia técnica de Admiro Candeia. A edição e apresentação esteve a cargo de Janete Meio-Dia e Celestina Zola. Boa tarde, tem grande jogada a seguir. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.